Primeiro, boa tarde. O meu nome é Marcos Antônio Bacarim, eu sou professor da Universidade Federal de Pelotas, no Departamento de Botânica do Instituto de Biologia. Inicialmente, queria parabenizar o professor Massanori pela iniciativa desse projeto que ele tem de resgatar a memória da botânica e da fisiologia vegetal do Brasil. Não só resgatar essa memória, mas como eternizar, que isso vai ficar para as futuras gerações, mostrando um pouco o que é, o que foi e o que será a botânica e a fisiologia vegetal no Brasil. Eu fiquei me perguntando, num primeiro momento, por que eu? Quando a gente olha todos os professores, pesquisadores que já fizeram esse depoimento, eu me senti muito, não vou dizer constrangido, mas preocupado no que falar de um professor novo, de uma pequena experiência ainda, mas em relação aos depoimentos já apresentados e já divulgados em meios eletrônicos. Eu não consegui uma resposta. Hoje, conversando com o professor Massanori, eu tive essa resposta. Ele está começando agora um projeto com os jovens fisiologistas e os jovens botânicos. E isso para mim está sendo uma honra muito grande ser o primeiro de uma nova geração que vai deixar suas experiências para um futuro. Eu sou natural de Apucarana, no Paraná, nascido em 1966, em Apucarana, onde eu cursei o primeiro e o segundo grau. E aí eu comecei a fazer o curso de graduação em agronomia na Unesp Jaboticabal, em 1985. Ou seja, completando agora 25 anos de formato. Mas uma grande questão o que me levou a fazer agronomia? Eu fiquei pensando e achei uma resposta para essa pergunta também. Quando eu era jovem ainda em Apucarana, minha família tinha um pequeno sítio de cultura de café. E a gente ia mais por hobby, aos fins de semana, aos meios de semana, visitar a plantação e tudo mais. E eu ouvia sempre meu pai e meus tios falarem que o café ano sim dava uma produção alta, no ano seguinte dava uma produção baixa. E eu acho que é aí que despertou para mim o interesse pela agronomia. Então, tomei gosto pela agronomia. Apesar desse gosto, ou por esse interesse em agronomia na área do café, eu nunca fiz nada com café. Nunca fiz um trabalho, nunca fiz um projeto, mas aí despertou o interesse inicial na área de agronomia. Comecei a graduação em Jaboticabal, em 1985. A minha primeira experiência em laboratório foi num laboratório de nematologia. Passei 2 meses dentro do laboratório de nematologia e não gostei. Nada contra a nematologia, mas não me despertou o interesse. Logo em seguida fui começar o estágio com a professora Margarida Benincasa, ou mais conhecida por uma professora Margot, que na época estava no Departamento de Biologia Aplicada. Aí ela me recebeu, começamos a desenvolver vários trabalhos. Fui bolsista de iniciação científica por quase toda a graduação dela, bolsista do CNPq. E uma dos requisitos para o curso de agronomia era um trabalho de conclusão de curso. E nesse trabalho de conclusão de curso nós fizemos um trabalho que era enraizamento de estacas de goiabeira, com
ácido indol, ou indolil, butírico. Então é que eu lembro bem na defesa, ficou uma discussão muito grande se era indol ou indolil, isso em 1989. Eu acho que até hoje não chegaram à conclusão. Tem gente que bota indolil e tem gente que põe indol, mas não é o caso. Então, primeira experiência de um trabalho científico escrito, defendido. Mas além do trabalho desse trabalho de conclusão de bustos, vários trabalhos eu fiz junto com a professora Margarida, trabalhando na época com diferentes declividades de terreno em exposição solar, um trabalho grande que tinha na época com um sorgo e um conjunto com outros professores e outros pesquisadores lá da Faculdade de Agronomia e de outras instituições. Durante esse período de graduação também, eu tive uma grande satisfação de participar da segunda reunião de Fisiologia Vegetal, que foi realizada em Piracicaba, em 1989. Quer dizer, uma ocasião em que eu conheci muita gente, não vou enumerá-los aqui porque vai faltar alguém. Então foi um primeiro contato em termos de congresso, apresentação de um trabalho, assistir palestras e divulgar atividades que nós estávamos fazendo junto com a professora Margarida e conhecer outros pesquisadores. Então, durante esse período da graduação, me motivei muito com a fisiologia vegetal. Terminando a graduação, quase terminando a graduação, surgiu a oportunidade do quê? Vamos fazer uma pós-graduação. Pós-graduação em quê? Fisiologia. Na época nós tínhamos aonde? Universidade Federal de Viçosa. Então, fui a Viçosa, conversei com o professor Maestre na época, saudoso professor Maestre, que muito exemplo transmitiu para mim, para os outros orientados de caráter, de conhecimento, de amizade. É uma pessoa que me faz muita lembrança ainda. Então, conversei com o professor Maestre e ele falou, não, se você for selecionado, você vai trabalhar com o professor Ney. Então tá, voltei para Jabuticabal, daí mês e pouco saiu o resultado. Aí eu fui para Viçosa para trabalhar com o professor Ney Fernandes Lopes. Isso em 1990. Chegando lá, queria trabalhar com fisiologia da produção. O Ney sugeriu alguma coisa, eu sugeri outras e levantei uma possibilidade de utilizar alguns dados que eu tinha na época, desenvolvidos durante a época de iniciação científica em Jabuticabal. Mostrei os dados para ele achou os dados muito interessantes. Então, a partir desses dados, desses experimentos coletados durante a iniciação científica, nós fizemos a dissertação. Quando nós trabalhamos com a parte de modelagem de crescimento dessas plantas de sorgo, com diferentes declividades e exposição solar. Terminei o mestrado em 1992. Logo em seguida surgiu, então, em continuidade, assim, surgiu a possibilidade de fazer o doutorado, lá em Viçosa também. E aí comecei o doutorado e fui enganado pelo professor Ney. Ele ficou 2 meses ou 3 meses após eu ser selecionado e aí falou que ele ia aposentar. Aí eu falei para o senhor Ney, então o senhor vai aposentar e eu vou embora, eu não vou continuar o mestrado porque eu queria trabalhar com ele. Aí voltei a falar com o senhor Maestre. Maestre, fico aqui com o senhor ou vou embora? Ele falou, não, Bacari, você não pode ficar, eu já estou bastante orientado, já estou terminando. Eu vou te passar para o professor Paulo Mosquim. Tá, conversei com o professor Paulo Mosquim, e resolvemos, continuamos então. Mas a ideia era o quê? Era a gente trabalhar com fotossíntese. Tá? Então foi aí no doutorado que tive o primeiro contato, um contato mais intenso com a parte instrumental de fotossíntese. Nós tínhamos um IRGA, analisador de fotossíntese, a campo e um portátil, um de laboratório,
um grandão que tínhamos, e o professor Paulo falou, não, Macari, vamos fazer um trabalho com fotossíntese. Nós temos uns genótipos de feijão aqui que tem diferença em fixação de nitrogênio e tem diferença de produtividade. Vamos fazer uma associação desses 3 fatores para ver o que a gente acha. E tinha acabado de chegar naquela época um PEA, um medidor de fluorescência portátil. Isso em 93, 94 mais ou menos. Tá, então vamos começar a trabalhar com fluorescência também. Trabalhar com fluorescência, desde aquela época, era muito fácil. O aparelho, você ia para o campo com o aparelho e media, e aí depois voltava para o laboratório, com aquele monte de dados, e interpretar esses dados. Então foram anos muito difíceis, de interpretar aqueles dados de fluorescência, aprendendo, começando a desenvolver no Brasil uns trabalhos com fluorescência. Literatura na época era restrita, não é que nós temos a facilidade hoje de internet, tudo se consegue quase que num piscar de olho. Naquela época não, na época era muito difícil, você tinha que pedir via Komoot, o pessoal já nem lembra mais do que é o Komoot, ia na biblioteca, fazia requisição, descobriam que a biblioteca tinha um determinado trabalho, então vão lá, a biblioteca da Unicamp tem o trabalho. Escreve para a biblioteca da Unicamp, eles mandam de volta, isso passava-se tempo. E aí foi, começamos a trabalhar com fluorescência, com o PEA, e além de trabalhar com a fluorescência e com o IGA, eu ia trabalhar com o eletrodo de Clark. E o eletrodo de Clark é um equipamento extremamente sentimental. Até hoje, para mim, acho que é o equipamento mais sentimental que tem. Ele funciona quando ele quer. Sofríamos, eu e os outros orientados de Paulo que trabalhavam com o eletrodo. Tinha dia que o equipamento resolvia não funcionar, não funcionava. Descobrimos que a melhor hora para ele funcionar era à noite. Então íamos e passávamos as noites do laboratório. O equipamento funcionava bem até certa hora. Depois ele parava e queria descansar, como todo mundo. Chegava a época de ter um colchonete lá no laboratório para a gente revezar entre os alunos que estavam trabalhando com esse eletrodo na época. Mas foi bom, eu acho que nessa época aprendemos muito com a fluorescência, ou começamos a aprender a fluorescência. Não vou dizer aprender, começamos a descobrir o que era a fluorescência. Trabalhamos bastante com o eletrodo de Clark e com o IGA, fazendo a associação desses parâmetros de fotossíntese com a fixação biológica do nitrogênio, a parte de ureídeos e tudo mais. Então, tá, terminando o último ano do doutorado, com a tese quase que pronta, surgiu um concurso na Universidade Federal do Espírito Santo. Fiz o concurso, fui aprovado, fui nomeado no final de 94, começo de 95. Assumi. Logo depois que eu tinha assumido lá em Vitória, abri um concurso aqui na Universidade Federal de Pelotas. E aí começou aquela dúvida, o que fazer? Fico em Vitória ou transfiro para Pelotas? Tinha passado aqui também. Entre outras coisas, o que me seduziu a vir a Pelotas foi a iminência da criação do programa de pós-graduação, o antigo curso de pós-graduação, hoje programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal. Então, com o retorno do professor Ney Lopes para Pelotas e a contratação dos 2 novos doutores, eu e um outro professor, surgiu a ideia, então, o processo foi a Brasília e aprovamos o mestrado em Fisiologia Vegetal. Isso no começo de 96 ele foi aprovado. Cheguei aqui no finalzinho de 95, em 96 já estávamos com o projeto aprovado. Nessa vinda minha aqui para Pelotas, com a mudança, já vindo de vez para cá, uma coisa que me lembro muito bem, cheguei aqui em Pelotas no
feriado de finados, começo de novembro, num sábado. Liguei para o professor Ney: Ney, acabei de chegar, estou aqui, estou no hotel, estou tudo bem. Segunda-feira nós conversamos. Aí o professor Ney me deu uma bela recepção. Ele falou: não, Bacari, segunda-feira às 8 horas da manhã você tem que estar dentro da sala de aula ministrando um tópico de relações hídricas para o curso de agronomia. No primeiro momento eu falei que não, né? Acabado de chegar, estava no hotel, mas falou: não, pode se preparar, você é um doutor, é para isso. Passei o fim de semana preparando a aula de relações hídricas. Cheguei lá segunda-feira, 8 horas da manhã, sem sala, sem nada para ficar, direto para uma sala de aula. Então isso foi muito desafiante para um recém-doutor. Mudança, início de ensino, logo em seguida orientação de iniciação científica, orientação de pós-graduação, e tocamos o barco. 95, 96, 97, final dos anos 2002, 2003, foi a proposta do doutorado, e aí criamos o doutorado também. Então, acho que 2004 ou 2005 foi quando nós começamos o doutorado. Então, hoje nós temos aqui na Universidade Federal de Pelotas o programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal, nível mestrado e doutorado, já consolidado. Então, essa vinda para cá, ela foi, num primeiro momento, muito assustadora e desafiante. E aí começaram a parte de ensino, ou começou a parte de ensino. Graduação, com as disciplinas de Fisiologia Vegetal para os cursos de Agronomia e Ciências Biológicas. Então, a gente sempre ministrando essas disciplinas, tentando sempre que possível transmitir um pouco do conhecimento que a gente tinha na área. Um recém-doutor, deve ter algum conhecimento. Às vezes a gente se enganava também por inexperiência e com a vida foi aprendendo. Vamos aprendendo alguma coisa a mais. Então, sempre me dediquei a essa parte de ensino, em termos de graduação, em termos de pós-graduação. Né? Na pós-graduação, sempre voltado à disciplina de metabolismo vegetal, envolvendo aspectos de metabolismo primário, metabolismo de carboidrato. Em termos de ensino. Em termos de orientação, sempre orientando desde a iniciação científica até a pós-graduação, até o doutorado. Hoje com algumas supervisões de pós-doutores também, mas sempre pensando e motivando os alunos de graduação para os estágios ou mesmo para as bolsas de iniciação científica. Porque eu vejo que a iniciação científica é o primeiro instrumento que esses alunos que se destacam na graduação vão ter com a pesquisa. Nem todos esses bolsistas ou esses estagiários serão professores ou pesquisadores, mas eu tenho uma certeza muito grande que esses alunos que passam pela iniciação científica vão ser profissionais diferenciados. Eles vão ter uma experiência diferente dos que não participam por essa etapa ou por esse momento durante o seu curso de graduação. Então, eu sempre tenho buscado, nunca deixei de orientar de iniciação científica e a pós-graduação. Logo que eu cheguei aqui, estava difícil, porque nós não tínhamos estrutura. Era uma universidade, não vou dizer jovem, mas uma universidade que não tinha uma tradição em pesquisa, em pós-graduação, principalmente nessa área de botânica. Então, o que nós iríamos fazer de projeto? Iríamos fazer projetos que nós tínhamos condição de fazer, com uma balança, com uma estufa, um monte de luz crescendo umas plantas, e começamos. Então, passaram-se os anos, vários projetos foram sendo aprovados, e hoje tenho uma
grande satisfação de fazer uma pesquisa numa área que eu gosto, que é a fotossíntese. Tá? Sendo possível trabalhos desde biofísica de cadeia de transporte de elétrons, trabalho com inibidores, até a parte de estresse bióticos, principalmente estresse bióticos ou abióticos. Tá? Então, nesse meio tempo, nesses quase 20 anos, vários projetos foram aprovados, CNPq, FAPEGS, CAPES, FINEP, Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, isso permitiu que nós saíssemos de uma estrutura extremamente incipiente no início, até hoje, no meu ponto de vista, uma estrutura muito completa para se trabalhar com fotossíntese. Tenho trabalhado muito com fluorescência da clorofila. Eu tenho se dedicado, pelo menos nos últimos 5 a 6 anos, tenho centrado os projetos de pesquisa nessa linha, para tentar entender o que essa fluorescência da clorofila representa para nós. E como associar essa ferramenta extremamente poderosa, fácil de ser medida, mas difícil de ser interpretada. Então, a cada momento a gente vê uma proposta nova de um equipamento, uma proposta nova de uma definição, e os meus alunos hoje, às vezes, ficam assustados quando saiu um trabalho novo. Fala, veio o Bacarin com novidade para a gente estudar. Então, a gente sempre tenta transmitir e aprender junto com essa novidade, vou dizer, com essa técnica que apesar de ser antiga, ainda é nova, com um potencial muito grande, desde trabalhar com membrana reconstituída de tilacoide até se trabalhar com uma folha inteira com uma imagem. Então, tenho centrado nessa questão de fluorescência. Já orientei e co-orientei, em termos de pós-graduação, mais de 50 alunos, 53, 54, mais de 40 alunos de iniciação científicas, a média de 2 alunos por ano, mais ou menos, nesse período da minha presença aqui em Pelotas. Acho que em termos de ensino, pesquisa, mais ou menos isso. Em termos de administração, eu sou um dos poucos professores que vai passar a carreira de docente sem ser chefe de departamento. Acho que todos os professores têm as suas vocações, alguns gostam da parte administrativa, outros não. Eu sou um dos que não tenho jeito para ser chefe de departamento, mas alguns cargos eu tive que assumir nesse período da Universidade da UFPEL. Sempre cargos voltados à pós-graduação, que foi primeiro coordenador do curso do Programa de Pós-Graduação em Fisiologia Vegetal, de 1997 a 2001, e diretor do Departamento de Pós-Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 2001, 2002, depois 2003, 2004. Então eu fui diretor do Departamento de Pós-Graduação, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, entre agosto de 2001 e outubro de 2002, e em maio de 2003 a novembro de 2004, então em torno de uns 3 anos de direção da pós-graduação. E foi um momento muito difícil para a pós-graduação no Brasil, quando a CAPES estava mudando toda a sistemática de avaliação, criaram-se os programas na época, acabaram-se os antigos EZCAPES e entrava em funcionamento um coleta, e a expansão da pós-graduação no Brasil nessa época. Então, foi muito difícil a gente assumir essa direção da pós-graduação e um desafio. Conseguimos, um bom tempo, exercer essa atividade, e acho que
as sementes que deixamos na época, algumas sementes que deixamos na época na direção da pós-graduação e seguem até hoje. Tá? Mudaram-se administrações, mas algumas ideias ainda são da nossa época. Além de cargos administrativos dentro da UFPEL, atuei alguma coisa fora da UFPEL também. Em termos de avaliação de curso, fiquei 5 anos na avaliação da CAPES, dos cursos de pós-graduação de Ciências Agrárias, tá? Entre 2002 e 2007, tá? Dentro da cidade de Ciências Agrárias 1, tá? Na área de agronomia, e tenho atuado mais recentemente junto ao INEP, na avaliação dos cursos de graduação de agronomia, não da ciência biológica, dentro da agronomia. E também fiz uma visita de avaliação internacional no curso de agronomia no Paraguai, do CONAS, que é a Comissão Nacional, uma comissão de avaliação que surgiu a ideia de uma acreditação internacional dos cursos de agronomia. Começou alguma coisa nesse sentido, mas até onde eu sei hoje parou em termos do Mercosul, parou isso, não sei se isso foi levado a cabo ou não. Além disso, fui presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia, de 2005 a 2007, onde organizamos o Congresso de Fisiologia Vegetal em Gramado, em 2007. E quanto à sociedade, eu tenho não só a sociedade, mas quanto às reuniões de fisiologia, os congressos de fisiologia, eu tenho a satisfação, pelo menos do meu ponto de vista, de ter participado de quase todas. Não participei da primeira, em Londrina, porque não era da minha época ainda. Mas desde Piracicaba até o último congresso de fisiologia, só não participei de 2 congressos. Um congresso que teve em Ilhéus, 2001, por motivos pessoais, e o último congresso agora em Poços de Caldas, que eu estava voltando de um congresso no exterior e acabaram os 2 congressos sendo a mesma data. Então, todos eu passei por Belém, por Fortaleza, por Lavras e por esse Brasil afora, onde foram os congressos de fisiologia. Então, acho que a gente tem essa contribuição dentro da fisiologia também. Acho que isso aqui é um pouquinho de mim. Não é fácil a gente falar de nós, ainda mais perante uma câmera. E o mais importante ainda quando a gente observa e assiste os outros professores que já falaram, citando alguns sem deméritos a outros qualquer, professor Pisco, professor Paulo Roberto, professor João Domingos, professor Gilberto Keubauer, professor Alfredo Ferreira aqui, isso que me vem na cabeça nesse momento, mas hoje já tem quase uns 50 entrevistas, 40 entrevistas feitas, sendo que esses 40 são quase todos pesquisadores sêniores. Então, queria parabenizar de novo o professor Massanori pela iniciativa e desejo que essa iniciativa continue e transmita a mesma ideia para outros que possam continuar.